Sejam bem-vindos a mais um SBDcast, mais uma vez também com pessoas ilustres. A gente aproveitou o espaço da nossa Jornada Sul-Brasileira para que cada um fale um pouco dos temas das suas aulas, porque tem sido muito enriquecedor e para nós dermatologistas é fundamental a gente se manter sempre atualizado. Gabriel é especialista em câncer de pele, faz muita cirurgia, cirurgia micrográfica. Os casos que você mostrou aqui, Gabriel, o que você pode contribuir com a população para que eles entendam melhor o nosso papel como dermatologista no câncer de pele? O que eu gostaria de passar é que o diagnóstico precoce, o tratamento desde o início, é fundamental para a cura dos pacientes. Outro fator interessante é como que a imagem está ajudando os cirurgiões dermatológicos. Eu apresentei um caso que a paciente tinha um tumor mais grave, um carcinoma espinocelular aqui no supercílio, mas ela queixava de dor aqui em direção ao couro cabeludo. Então, dor associado a uma lesão neoplásica ou pré-neoplásica é um sinal que pode ter uma invasão perineural, o tumor atinge e vai caminhando no nervo, que é como se fosse uma avenida para a propagação da neoplasia. É um sinal importante que as pessoas têm que considerar e fazer um exame de imagem para ver se tem aí um prolongamento. Isso ajuda muito na cirurgia, porque se tem esse prolongamento, se, por exemplo, o ultrassom está sendo muito utilizado na dermatologia, nos preenchimentos, na detecção de profundidade ou até mesmo de identificar qual que foi o preenchedor. Ele está ajudando muito também na delimitação das margens e na identificação de invasão perineural. Porque muitas vezes a gente enxerga uma lesão e, na verdade, por baixo da pele ela já se expandiu. E o câncer de pele nem sempre é uma coisa tão simples assim, né? Exatamente. Então, o carcinoma espinocelular, que é mais agressivo, mais invasivo, e principalmente os pacientes imunossuprimidos, que estão tomando outras medicações, por exemplo, para transplante renal, o transplantado renal, por exemplo, ele tem muito mais chance de desenvolver um carcinoma de pele, um carcinoma espinocelular, do que uma pessoa que não tem o transplante renal. Então, essa pessoa precisa ficar constantemente sob vigilância do dermatologista, pelo menos de 3 em 3 meses ser avaliado pelo dermatologista para detecção precoce do tumor e cura desses pacientes, né? Então, nós tratamos aí a aula também do Shibu, e foi muito boa, sobre campo de cancerização. Não é tratar só aquela lesão isolada. O paciente, às vezes, tem inúmeras lesões ao redor daquele câncer. Muita gente não enxerga, né? Muita gente não enxerga. Você palpa, você tem algumas que são palpáveis, tem umas que são subclínicas. As células estão começando a ter a proliferação. Então, é preciso do conceito de tratamento do campo, né, da área toda, fazer uma higiene, porque você detecta, o medicamento vai em lesões subclínicas que você ainda não está enxergando, diminuindo a chance de propagação futura desses tumores. Eu gostaria de aproveitar a vinda do Dr. Gabriel aqui, porque muita gente, não médico, está nos assistindo, né? Para esclarecer a diferença entre uma cirurgia convencional e a cirurgia de Mohs. Porque o que acontece? O paciente, como a maioria dos cânceres ocorre na face, é muito comum, às vezes, o paciente dizer, mas eu vou operar com um cirurgião plástico, achando que, bom, essa cicatriz vai ficar melhor com o plástico, né? Lógico que o cirurgião tem formação em cirurgia facial, mas quando se trata de câncer, eu quero que o Gabriel explique por que o dermatologista indica a cirurgia de Mohs. Isso é extremamente importante, Doris, esse tema que você abordou, porque muitas vezes a gente percebe que o paciente inverte os valores. Exato. Né? Eles perguntam, doutor, vai ficar cicatriz? Aí eu volto a pergunta para eles, você está preocupado com a cicatriz ou com a cura? Né? Porque se você preocupar com a cura, você tem que colocar em primeiro lugar uma cirurgia que vai te proporcionar uma alta taxa de cura. Em segundo lugar, lá na frente, vem a questão estética. Mas a cirurgia micrográfica de Mohs, além dela proporcionar uma alta taxa de cura, um bom resultado estético. Exatamente, porque ela tira o que precisa. Exatamente. Você não precisa fazer na cirurgia convencional, você faz aquela margem de segurança grande e manda para o anátomo patológico. Na cirurgia micrográfica é muito diferente. Você marca a margem muito próxima da lesão, ali uns 2 milímetros, retira e examina tudo. Então, você poupa
a pele Sã. normal, pele sã ao redor. Então, a pele sã ao redor poupada, você tem muito mais chance de fechar aquilo com uma cicatriz. Exatamente. Eu tive numa ocasião uma paciente que apresentava junto ao sulco nasogeniano uma lesão muito pequena, mas que na hora que foi feita a cirurgia de Mohs, que era o mais indicado para ela, teve que se ampliar porque essa lesão se expandia muito internamente e que não aparecia na superfície. Então, às vezes, o paciente pode ter a impressão que, bom, fez uma cirurgia maior, mas justamente a maior vantagem da cirurgia de Mohs é justamente ser a cirurgia que remove a maior parte do tecido doente e preserva a maior parte do tecido são. Então, no final, eu também acredito que a cirurgia de Mohs vai dar melhor resultado estético. Isso mesmo. Mas nem todo mundo sabe, então acho que é importante a gente frisar. Né? Além da taxa de cura mais elevada, né, das cirurgias, preserva o tecido normal, tecido são ao redor e proporcionando uma cicatriz muito mais estética. A gente vai falar do Overfill Syndrome, não? Eu posso pegar o gancho dessa síndrome de cancerização, da cancerização? Então, eu queria agradecer o convite. Eu acabei de voltar de Boston, eu participei daquele curso de Harvard, que ele tem um nome bem bacana, que é o que funciona realmente. E a gente teve 2 aulas lá que falaram muito sobre essa questão do campo de cancerização. Então, o que está claro? Qualquer laser que é mais ablativo, um CO2 ou um Erbium, por si só, ele já está, além de estimular o colágeno, já está ajudando no campo de cancerização. Uma das aulas que eu mais gostei, que eu assisti ano passado, esse ano eu fiz questão de assistir da Meredith, que ela fala sobre drug delivery, tá? Então, ela como dermatologista, ela pontuou que todas as substâncias, elas são capazes, né, de ser carreadas pela pele. E tinha uma discussão, até no passado isso não era bem claro e agora está bem claro, que inclusive qualquer laser, se ele faz coagulação ou não, tinha uma discussão se os pontos de coagulação ia permear alguma droga. Permeia igual. Então, qualquer tipo desses lasers, CO2 e o laser de Erbium, a gente vai conseguir fazer drug delivery. E no quadro que ela apresentou lá, das drogas, entra o ácido retinóico, entra o fluoracil, entra o imiquimod, tá? Então, você fazer um laser, tá, desses, e imediatamente aplicar o imiquimod, ou o fluoracil, ou um ácido retinóico, você tá fazendo uma drug delivery e você tá tratando o campo de cancerização, tá? Mas a questão seria, uma única aplicação vai funcionar? Eu acho que você tem que ir monitorando o paciente e vendo, na verdade, assim, você vai fazer um protocolo. Eu acho que tem que ser, no mínimo, aí algumas sessões. Eu acho que a gente tem que ir fotografando. Ele falou da ultrassom. Eu acho que a gente tem no nosso consultório um arsenal de imagens muito potente. Tem pessoas que têm, sem conflito de interesse, o Visio, o Quantificare, você consegue ver como é que está essa inflamação da pele. Então, eu acho que você tem que ir fazendo as sessões e você tem que ir vendo. Tratar as lesões pontualmente, mas não deixar de pensar nesse de cancerização e no drug delivery, tá? Então, usar o laser para permear alguma droga, que às vezes o paciente em casa, ele pode até fazer uso de um imiquimod, de um ácido retinóico, mas eu acho que a gente tem uma grande arma na mão. Então, o laser não só como algo estético, o laser também melhorando a qualidade da pele e tratando o campo de cancerização. Sem dúvida, e nós percebemos que outra arma que nós temos, o laser de CO2 e o Erbium 2940, nos trabalhos científicos, eles mostram que realmente são as tecnologias mais interessantes e mais eficazes para a penetração dos medicamentos, porque você consegue controlar com o laser o diâmetro do buraquinho e a profundidade, porque nós temos as drogas hidrofílicas e lipofílicas. Dependendo da droga, você tem que aumentar a energia para aumentar a profundidade da penetração daquele medicamento. Exatamente. Então, assim, a questão do laser hoje... Só que, assim, o Congresso abriu com uma aula do Rox Anderson explicando os princípios básicos do laser, tá? Eu acho que fazer laser por fazer, a gente tem que ter um raciocínio. Por isso que hoje é importante o dermatologista e a pessoa que vai mexer com laser, ela entender dos princípios. Porque para você tratar um campo de cancerização, você tem que entender que fluência você está fazendo, que potência você está fazendo com esses lasers, tá? E também, a hora que você vai colocar uma drug delivery, ali saber se você quer que essa droga fique na superfície ou aprofunde. Por exemplo, um ácido retinóico, às vezes, em umas primeiras sessões, você quer melhorar as camadas de células mortas. Você quer que, de repente, ele fique mais na superfície ali.
Então, de repente, você vai usar uma fluência do laser combinada com ele, então você tem que raciocinar. Então, a gente tem que bater, vocês assim, né, a gente está com os papas aqui da dermatologia que fizeram história aí na sociedade dermato, a gente tem que frisar a importância do dermatologista saber utilizar os lasers, mas saber a teoria e a prática, mas principalmente a teoria. Porque a indústria de laser não para, mas a base, você conhecendo a base, você sabe. E muitas vezes você vai desmentir certas coisas. Às vezes lança um laser, que é um laser que tem afinidade para água. Olha, doutor, esse laser aqui, ele melhora tudo, entendeu? Gente, não, é um princípio básico. É alvo e é cromóforo, você tem que entender. Então, isso que você falou de tratar o campo de cancerização não é uma coisa que você vai tratar com qualquer pessoa. Tem que ser alguém que entende. E muitas vezes você tem que fazer uma dermatoscopia antes, ver como é que tá essa pele. E, então, assim, é um conjunto. É a teoria com a prática. E para isso tem que entender de pele. E aí nós vamos voltar, eu acho que eu vou aproveitar esse gancho aqui para dar um recado, né? Você não entrega a sua pele para um profissional que não seja um dermatologista. O dermatologista é o profissional que estuda. Como a gente sempre fala, né? Do tem um dermatologista de verdade para chamar de seu. É verdade. Doris, verdade. então, e como que vai ser a sua aula? Aliás, como que foi? Faz de conta que você já fez sua aula. Então, o seu assunto vai ser Overfield Syndrome, afinal? Vai ser Overfield Syndrome? Overfield e depois a atualização em toxina, né? O que está havendo de novo em toxina. Bom, toxina botulínica, botox, todo mundo acha que sabe tudo porque já é uma coisa consagrada, mas aqui a nossa papa tem novidades ainda nessa área. Exatamente. Então foi uma alegria receber o convite aqui da SBD Paraná para falar nessa jornada, né, sul-brasileira, sobre dois aspectos que são mais ou menos novidades na área de toxina botulínica. Uma nova técnica, né, que vem sendo utilizada, que são as microdoses de toxina. E microdose não é usar uma dose baixa para tratar a área cosmética. Não é tratamento de ruga, subdose, de né? Até vocês viram que eu comecei a aula falando sobre, esclarecendo o que é dose, né? Para que as pessoas que aplicam por aí, sem ter conhecimento, não façam bobagem com isso e até talvez vacinem paciente. Mas a microdose, normalmente, ela é combinada com o tratamento cosmético das rugas da face, mas o alvo das microdoses não são os músculos. Nós não vamos tratar músculos da face. São doses muito pequenas, né, que são obtidas por uma técnica especial de diluição e que a gente vai aplicar superficialmente na pele. E o alvo não vai ser os músculos. Nós vamos atingir basicamente glândulas sudoríparas, quer dizer, a gente pode parar pessoas que suam excessivamente na face, nós vamos reduzir a oleosidade da pele e com isso a gente pode atingir acne, pele oleosa, poros dilatados. As consequências da pele oleosa também respondem muito bem à técnica de microdose. Nós temos também uma indicação que a gente teve o privilégio de, pela primeira vez, publicar no ano passado. Então, documentar a redução do calibre de pequenos vasinhos faciais. Então, não é só melhorar o eritema, por exemplo, da rosácea, que é uma doença tão comum, mas também a gente conseguiu documentar fotograficamente a redução após tratamento com microdose do calibre das telangiectasias faciais, então abrindo aí mais um leque, porque a gente sabe que assim, pacientes com rosácea a gente usa muito luz pulsada e tal, mas nem sempre você consegue, né? Você melhora o eritema e tal, mas os vasos é um problema e a gente conseguiu documentar, né, conforme eu mostrei aí na nossa aula. Então tem algumas situações que a gente está usando, é um tratamento adjuvante que pode ser usado em alguns pacientes. Eu lembro agora, por exemplo, de uma paciente que era uma menina deprimida, né? E que tinha uma acne bastante violenta e a família, com a história de que ouviu falar que poderia dar depressão, não queria saber de usar e não respondia a outros tratamentos, né? E aí demorou, assim, mais ou menos uns 2 anos até que ela estava
comecei a tratar ela com 17, 18 anos. Aí, quando ela estava nos 20 anos, eu disse, vamos fazer, e ela concordou. E depois a mãe dela disse, por que você não me convenceu a fazer microdose antes para a acne dessa menina, né? E ela está muito bem. Então, isso é um aspecto da minha aula. E o segundo aspecto, então, é uma técnica que está pouco publicada, ainda é publicada com amostras muito pequenas de casos, mas é uma técnica interessante. E a outra que eu vou falar é sobre o estudo que está havendo nos Estados Unidos com um medicamento que reverte o efeito da toxina. Por que isso é interessante? Porque todos os efeitos de reversão, os antídotos da toxina botulínica visavam o botulismo e não foram bem sucedidos. Foram drogas que se gastou muito no desenvolvimento, mas não se chegou a um sucesso, digamos, na reversão do botulismo, porque uma vez que a toxina era internalizada, essas drogas já não funcionavam tão bem. Mas agora tem um medicamento que é utilizado no local, ele não reverte 100%, ele é dose dependendo da dose da toxina também, mas tem o que eu apresentei, então foi um estudo, o primeiro estudo que se desenvolveu nos Estados Unidos justamente para provar o conceito de que esse medicamento pode reverter os efeitos da toxina. E o outro assunto foi choro. E você já tem uma noção de quanto tempo essas microdoses agem, por exemplo, na rosácea? Excelente pergunta, né, Gabriel? Normalmente na rosácea a gente acompanha mais ou menos o tratamento cosmético, né? Então a gente faz de 6 em 6 meses, mas eu tenho pacientes que com 2 ou 3 aplicações pararam assim a rosácea, né? Realmente pararam de ter crises de rosácea. Com tratamento clínico associado. No início eu tenho pacientes que praticamente curaram a sua rosácea, mas a gente sabe que a rosácea não tem cura, né? Daqui um pouco o paciente tem um estresse emocional forte, algum outro gatilho aí, poderá ter uma nova... porque eu sempre digo para o paciente tem rosácea. Tem várias coisas que podem piorar a rosácea. Ele poderá ter algum surto. Mas, assim, o pior caso de rosácea, que não respondeu a nada, era uma paciente há anos, estava assim, não podia tomar uma bebida alcoólica, que ficava 2 dias completamente eritematosa, com o rosto muito vermelho. Ela fez a primeira, mais ou menos com 6 meses, começou a querer voltar aos flushes. A gente repetiu a segunda aplicação e aí essa paciente, muito querida por sinal, resolveu que ela queria doar sangue, então ela não ia fazer nada por 1 ano. E ela ficou 1 ano sem rosácea, e daí quando ela repetiu a toxina, a gente repetiu as microdoses, mas a rosácea dela está bem. Então, assim, é interessante, sabe? É uma terapia bem interessante. Eu gosto de microdoses, eu tenho uns resultados, assim, que eu fiz a diferença na vida dos pacientes com a microdose, né? Então, o paciente que gosta de um vinho e tem rosácea tem um futuro promissor para ele. Exatamente. E daí, nossa, finalmente, né, a última aula, já que tinha sido introduzido o assunto, né, que já no último encontro em Harvard, que foi levantado também, que a gente vai trazer pela primeira vez no Brasil, porque acho que ninguém falou ainda sobre essa síndrome do rosto muito preenchido, né? Em inglês é o facial overfilled syndrome, mas nós não temos um termo. Eu costumo dizer que é a síndrome da cara cheia, aqueles pacientes que ficam deformados de tanta coisa que colocam no rosto, né? Então, tem uma questão que tem a ver com o perfil do paciente, mas também tem a ver com o médico. Eu acho que o que a gente está vendo é uma situação de muitos pacientes estarem com o rosto completamente distorcido, e hoje em dia parece que isso virou uma moda, né, com lábios exagerados, quando a gente sabe que realmente, quando o paciente, eu sempre digo que quando o paciente fica com a cara do procedimento, o procedimento não foi bem feito. Se o paciente fez uma cirurgia plástica ou com cara de plástica, né, não está bem feito. A pessoa fez um preenchimento, ficou com cara de enchimento, fez um botox, ficou com cara de botox, não está bem feito. Então, assim, a gente sabe, né, quem trabalha com estética há mais tempo tem esse conceito de preservar muita naturalidade no rosto dos pacientes. E essa síndrome hoje está descrita com vários artigos na literatura, né, e foi citado por quê?
Porque os pacientes, e aí o que eu mencionei na aula, a família tem um papel importante, porque o paciente às vezes não se dá conta que ele está ficando muito deformado, né? E aí alguém tem que, às vezes alguém tem que avisar além do médico, né? Que ali aquele rosto não precisa mais. Então, às vezes ser avisado ou às vezes até por moda que o paciente não ficou realmente muito exagerado, quero tirar. E a gente vê muita gente tirando esses excessos de preenchimento do rosto. E aí, como foi falado errado, eu vou deixar para ela, porque ela que apresentou os estudos que foram feitos justamente para tratar essas pessoas que têm o rosto muito cheios de preenchimentos, que são tratamentos difíceis, né? Sim, exatamente. O que eu acho? A gente vê que cada vez a gente está caminhando para mais tecnologias e menos preenchimento, né? Não que não vá fazer, mas eu acho que assim, os preenchedores, eles têm um resultado muito imediato. E eu acho que as pessoas, elas estão vivendo mais uma ansiedade de resultados para ontem, né? Exatamente, eu acho que isso até, desculpe te interromper, mas é uma questão que a toxina botulínica que dá aquele resultado em 2, 3 dias, encantou os pacientes, estão encantados até hoje. Aí veio os preenchimentos também, tu remodelava um rosto de uma hora para outra. E aí as pessoas querem que uma tecnologia mude com um único tratamento. Então, acho que é isso, mas... Eu acho que tem que sempre olhar... Eu acho que foi perfeita essa colocação. A gente tem que olhar que as tecnologias, elas podem realmente estimular o seu próprio colágeno, né? E melhorar a sua qualidade da pele. E é lógico, se falou muito da questão da toxina, como você falou, associada a esses dispositivos a laser, né? Então, você pode fazer antes, por exemplo, de um CO2, então mostrar alguns trabalhos, você pode fazer isso depois, mas a importância dos injetáveis junto com as tecnologias, né? E tem que ter um pouco de paciência, você tem que ter uma programação em relação a isso, você tem que ter um raciocínio em cima da pele. Você fazendo tecnologias, você vai diminuir muito a necessidade, muitas vezes, de fazer essas faces. A gente tem que ser um pouco mais conciso, a gente não vai conseguir editar. A gente tem que fazer resposta um pouquinho mais curta, a gente acha que só tem mais 5 minutos, então ninguém vai conseguir almoçar. Então, assim, vamos colocar que essa síndrome, a síndrome, né, que a doutora Doris comentou, é uma coisa que nós vamos vivenciar cada vez mais, porque as pessoas muitas vezes estão com excesso de preenchedor no rosto. Tem ácido hialurônico, que já foi descrito, que está durando até 15 anos, então a gente sabe que isso é uma coisa que o dermatologista vai ter que saber lidar. Então, procurar mais tecnologias e menos preenchimentos. Mas não procurar, eu acho que também a gente não pode fechar nenhuma porta. Exatamente. Eu tenho muita experiência com a associação. Eu acho que a ideia é ter um dermatologista. Eu vejo que a sustentação que o ácido hialurônico profundamente em pequenas quantidades dá é imbatível. Tem que associar, tem que casar as duas coisas. Até porque você tá tratando estruturas e planos diferentes. Então, eu não consigo com um laser fazer uma tração de ligamento muscular que eu conseguiria com ácido hialurônico. Associar para você racionalizar o uso dos preenchedores e você também não colocar um poder para o laser que ele não tem e também não colocar um poder para o preenchedor que ele tem. É um casamento perfeito e isso deixaram bem claro lá que você pode fazer antes, durante ou depois das tecnologias, você pensa em profundidade. Por isso que é importante você ter um raciocínio isso e confiar no seu dermatologista. Mas vocês não acham que a desarmonização facial causada pelos não médicos não está aumentando essa síndrome de super preenchimento, porque eles utilizam produtos de baixo custo, de baixa qualidade, não põem limite e o paciente também não se enxerga como desarmonizado. E isso não vira um ciclo vicioso. Eu acho que a população precisa ficar atenta a essas questões, sabe? Daí eu acho que é o papel também da sociedade, né? Eu acho que está informando a população em relação a isso, que a doutora Ania tem feito brilhantemente aí na gestão, com vários cursos, e vocês que sempre tiveram muito envolvido com a Sociedade Brasileira de Dermatologia Nacional, eu acho que tem um papel fundamental, porque, na verdade, vocês são as pessoas que mais estudam em relação a isso, doutora Doris, né? Tem todo um histórico aí de estudo, então eu acho que isso é papel da sociedade, não é, gente? Verdade, mas foi brilhante o que você falou, Gabriel, porque eu vejo que enquanto as coisas estavam mais na nossa mão, né, os dermatos e os plásticos, a gente não via esse tipo de exagero, de complicação. A coisa perdeu o controle e, da mesma maneira, está caindo no nosso colo para resolver o que foi causado lá fora. E os não médicos nem perguntam para os pacientes sobre o estado de saúde deles. Eu, por exemplo, tive um caso recentemente
e em que não se perguntou absolutamente se tomava algum imunoterápico. E hoje, com o advento das novas drogas na oncologia, tem vários pacientes vivendo muito bem com essas novas drogas. Esses pacientes estão imunossuprimidos. Eles não podem fazer um preenchimento, porque pode haver uma reação ali gravíssima e até focos de tuberculose ou bactérias fazendo biofilmes naqueles locais, provocando cicatrizes definitivas e mórbidas, né? E que vão deteriorar a autoestima do paciente durante muitos anos. Então, precisa ter muito cuidado, né? Esses não médicos não têm a noção sistêmica, holística, né, do paciente como um todo mesmo. Exatamente. Eu acho assim também que, também voltando para a importância do dermatologista, não é por sermos dermatologistas, mas a nossa formação é muito intensa no caso, e nessa área, por exemplo, da estética, nós ajudamos a desenvolver, nós caminhamos junto, nós desenvolvemos junto, a toxina botulínica foi desenvolvida por um dermatologista com uma oftalmologista, os preenchimentos todos eles foram desenvolvidos, começou com o Dr. Arnold Klein, que era um dermatologista. Então a gente desenvolveu essas técnicas, só que a gente desenvolveu sabendo o que pode e o que não pode. E aí, quando você entrega eu acho que facilitou muito isso pelo fato das pessoas, desconhecendo os riscos, simplesmente injetarem. E um outro problema que é bastante sério, como eu citei na aula também, é às vezes o paciente não saber nem o que foi aplicado. Aplicou um PMMA lá, está lá e vai continuar lá e está com a cara toda, né, enorme, justamente porque é um preenchedor que volumizou demais e que não tem como tirar, né? E por isso que é importante constar no prontuário, o paciente tem que saber, tem que constar no prontuário o lote, qual o produto, né, que foi aplicado. E eu acho que também o paciente, ele tem que, quando ele vai num consultório, ele tem que observar como esse consultório, entendeu? Se ele está preparado para atender emergências, né? Se esse profissional, ele está sempre se atualizando, quanto tempo ele tem de experiência, como que foi a formação dele. Eu acho que é importante pontuar tudo isso. Então, hoje, o que eu oriento meus pacientes? Só faça algo injetável na cara, você tem que perguntar antes, qualquer lugar do mundo, do Brasil, você está preparado para ter... Que você tem carrinho de emergência, você tem os primeiros socorros ali, né? Então, eu acho que é importante a gente orientar o paciente e ver o que está sendo injetado. Isso é muito importante. E o que me assusta é que o poder judiciário, os magistrados e às vezes o poder legislativo no nosso país enxergam essa nossa advertência como reserva de mercado. Sabe? Acham que os dermatologistas estão querendo fazer a reserva de mercados, que é só eles que podem fazer. Enquanto isso, nós estamos vendo aí gente ficando cega. 2 semanas atrás, uma paciente ficou cega dos 2 olhos. Não vai enxergar nunca mais. Tem gente morrendo. Porque foi preencher o nariz, né? Foi preencher o nariz, com não, o médico foi cega, né? Então, até quando que o Poder Judiciário vai considerar isso como reserva de mercado? E assim, é a saúde das pessoas, né? É o custo para o SUS, porque esses pacientes vão cair no SUS e eles estão tirando a vez de outros que já estavam precisando e estavam esperando e foram ficando mais para trás. Então a gente está onerando tudo. E quem faz procedimento em casa? Sim, porque Esses você dias compra eu o soube produto. que tem gente que faz PRP, tira o sangue, em casa, no sofá de casa. Faz preenchedor e toxina em casa, na cadeira. Então, assim, a gente está vivendo um momento dessa parte estética que as pessoas... O que está acontecendo com o PMMA em relação à lesão renal? A gente está vivendo um mundo que as pessoas estão colocando a estética à frente da saúde. E a pele, a estética, ela tem que caminhar com a saúde. E eu acho que é isso que, durante toda essa sua gestão, você procurou colocar com os associados a importância da estética e da saúde andarem juntas. Não são algo separado. É uma coisa só, né? E durante a nossa gestão na SBD, nós fomos ao Poder Legislativo, fomos aos parlamentares, de porta em porta, aos gabinetes, mostrando a importância da lei do ato médico. E sabe qual foi a resposta que alguns nos deram? Doutor, vocês são 500 mil. Sabe quantos não médicos que tem no Brasil? São 3 milhões. A moeda aqui é voto.
Essa foi a resposta de um dos parlamentares. Se a moeda é voto, eles vão continuar legislando contra a lei do ato médico. Isso é muito grave para a população. Isso é muito grave, isso é um descaso. Eu classificaria Com a isso saúde como das pessoas. um Com a descaso saúde com das a saúde pessoas. das pessoas. É um descaso. Não é conosco, Não é é com conosco, a saúde não da é população. conosco, porque eu acredito que a maioria das pessoas são esclarecidas e todo mundo tem seus pacientes que vão voltar e não vão entregar seu rosto para qualquer pessoa. Mas eu acho que não haver uma medida regulatória sobre isso no Brasil é um descaso com a saúde da população. E nas mídias sociais também. Eu Exatamente. não acredito que não há um controle do que se pode postar quando está relacionado à saúde. Pior. Qualquer um bota um doutor na frente Isso, e não isso. e se acha Se que é descreve uma médico, técnica. não é médico e está fazendo Isso procedimento é criminoso, que deveria... criminoso, na minha opinião. E a população também escolher os seus profissionais de acordo com o número de seguidores. Não tem O cabimento que quer dizer isso, o né? critério de escolher um profissional através de uma mídia social com número de seguidores e, às vezes, uma blogueira lá prescrevendo cosmético. Medicamento, Olha, que estão prescrevendo ácido e retinóico. Olha, eu vou aproveitar esse podcast para contar uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Entrou no Brasil um preenchedor chamado Evolution e foi para as revistas mais lidas, tipo, não vou citar aqui para não ter conflito nenhum. Saiu na capa da revista, o novo preenchedor e tal. Bom, eu cheguei a receber 15 ligações no dia do meu consultório. Doutora Dóris, faz Evolution, Bom, esse Evolution não durou 3 meses no mercado. Deu horrores de complicação e saiu do mercado. Então, assim, para aqueles pacientes que gostam de muita novidade, confia no médico que estuda, que usa produtos que são seguros, aprovados pela Anvisa, que conhecem a técnica e pode socorrer, não só para te deixar mais bonito, mas também pode socorrer em qualquer caso de complicação. O que eu digo é que a maior novidade hoje em dia é ter bom senso, porque parece que é a minoria só que consegue ter. Não, mas vamos... Então, muito obrigada pela participação de vocês na jornada do nosso SBDcast. É realmente uma honra, são pessoas ilustres da nossa dermatologia. Obrigada.